E hoje eu vou falar sobre escolhas que têm o poder de mudar a nossa vida. 5 escolhas. O efeito dessas escolhas na nossa vida é maravilhoso. Sua vida vai para outro patamar. Essas escolhas fazem diferença na minha vida. Se vocês quiserem fazer perguntas também, vão colocando, eu quero interagir com vocês, tá ok? Duas escolhas. Pessoas com quem nós convivemos e o ambiente, os ambientes que nós convivemos. São as primeiras 2 escolhas e eu vou contar uma metáfora para vocês que vai ilustrar isso, tá? Então vamos lá, pessoas. Vocês não acham que pessoas influenciam a nossa vida? Sim ou não? Escreve aí. Vocês não acham que o ambiente que a gente passa a maior parte do nosso tempo influencia a nossa vida? E será que a gente não precisa fazer boas escolhas para que isso influencie positivamente? Olha lá, de 5 escolhas eu falei 2. E quero que vocês ouçam com atenção agora a metáfora que eu vou contar para vocês, onde vocês vão localizar as pessoas e o ambiente. Era uma vez, numa cidade distante, bem pobre, uma garotinha muito bonita. E essa garotinha, ela frequentava as aulas todos os dias, mas num estado lamentável. Ela ia suja, com o cabelo despenteado, cheio de nó. E o professor, vendo aquilo, se comoveu e falou assim: não é possível que uma menininha tão linda, de olhos azuis, esse jeitinho meigo dela, tão linda, uma beleza tão significativa, esteja sendo cuidada desse jeito. Não é possível, roupa suja, cabelo sujo, sem pentear, unha sem cortar. Aí ele teve uma ideia. Ele pegou uma parte do salário dele e foi comprar um vestidinho para ela, para que ela pudesse ir na escola de uma forma mais decente. E quando ele recebeu o salário dele, ele foi lá e encontrou um vestido azul que combinava com os olhinhos dela. Trouxe o vestidinho, entregou para ela no dia que ela chegou na escola e ela levou para casa. E quando ela chegou em casa, a mãe viu aquele vestido e ficou encantada. E a menina estava numa felicidade só com o vestidinho novo dela. Aí essa mãe mandou ela no dia seguinte, só colocou o vestido e mandou a menina na escola. E a menina ainda foi sujinha, mas com aquele vestido azul, com o cabelo desarrumado. Quando essa menina voltou da escola, essa mãe olhou para a menina com mais cuidado, com um olhar de mais importância e falou assim: não posso mais fazer isso com a minha filha. Olha, ela ganhou um vestido tão lindo. Eu vou dar um banho nela, vou arrumar o cabelo dela. E foi lá, lavou a cabeça, cortou o cabelinho dela, parou as pontinhas, arrumou o cabelo, penteou, deu um belo banho, cortou as unhas da mão, cortou as unhas do pé. No dia seguinte, essa criança foi para a escola, essa menina, e o professor ficou todo satisfeito de ver a mudança que já estava acontecendo. Quando essa menina chegou em casa, no outro dia, toda arrumadinha, o cabelo cortado, e o pai viu aquela menina, viu como ela estava linda, como ela estava arrumada. Ele olhou para essa mãe e falou assim: mulher, não é possível que a nossa filha linda desse jeito, com esse vestido que ela ganhou, tenha que morar numa casa tão bagunçada, tão suja, tão com coisas para consertar, essa parede sem pintar. Vamos fazer o seguinte: você organiza a casa, limpa a casa, joga fora o que não presta, vamos deixar essa casa mais bonita e eu vou pintar as paredes, vou cuidar do jardim e da cerca. E assim eles fizeram. E essa menininha continuou indo para a escola com o vestidinho azul, lavava o vestido, põe o vestido, ia com o vestido arrumadinha, de cabelo arrumado. E a casa dessa menina foi mudando. A casa dela começou a ficar bonita, cheirosinha, limpinha. Ele arrumou a cerca e fez um lindo jardim. Os vizinhos começaram a olhar aquela transformação, ficaram encantados de ver a casa dele tão bonitinha e as outras casas tão sem pintura, tão mal cuidadas. E vizinho por vizinho começou a mudar a sua casa, a pintar, a organizar. E teve alguns vizinhos que até fizeram jardim porque acharam tão encantador aquilo.
E aquele bairro começou a mudar de figura, começou a mudar de cara. E aí, um deputado que sempre ia visitar o bairro, passava por ali, foi vendo aquela transformação, foi vendo o esforço daquelas pessoas, foi lá no prefeito, falou assim: olha, prefeito, não é possível, você tem que conhecer o bairro X dessa gente, as mudanças que eles estão fazendo, mas eles não têm luz, eles não têm a água decente, eles não têm asfalto, a gente precisa fazer melhorias naquele lugar, porque é um povo pobrezinho, mas muito esforçado, muito zeloso. E o prefeito foi visitar e ficou encantado de ver aquele bairro que ele tinha visto tempos atrás e agora com outro aspecto. E aí o prefeito foi, conversou, viu o orçamento e começou a fazer pequenas mudanças naquele bairro. E ele começou a ter luz, asfalto, água boa e o bairro ficou com outra cara. Gente, olha a importância de uma única atitude. Será que aquele professor, ele tinha a dimensão do que uma pequena atitude dele poderia contagiar um bairro inteiro e fazer uma mudança nesse nível? Sim, pequenas atitudes nossas, pessoas que estão do nosso lado e nós na vida de outras pessoas temos um poder de influência muito grande. Vocês que estão ouvindo aqui a live hoje, vocês não vão sair as mesmas pessoas daqui. Sabe por quê? Porque o que eu estou comunicando para vocês tem um poder de influência. Imagine você convivendo diariamente com pessoas que só reclamam. Como que você fica ali? Ou se não, você convivendo com pessoas que sempre agradecem, que sempre veem o lado positivo, que te levantam o ânimo. Como você vai sair dali? Percebe? Percebe? E se o ambiente da sua casa é um ambiente assim, que está mais organizado, que você não fica adiando os concertos, mas você começa a arrumar o seu armário, qual vai ser o ambiente que você vai conviver? Não vai fazer diferença? A pessoa que chega na sua casa, como que ela vai se sentir? Percebe? Então, essas escolhas, as pessoas com quem nós convivemos, tem muita influência na nossa vida e nós temos muita influência na vida das pessoas. E o nosso ambiente faz diferença. Eu lembro, na minha vida, todas as vezes que eu e meu marido entrávamos em acordo para mudar de casa, aconteciam mudanças tremendas na nossa vida. Nosso primeiro apartamento, é o que a gente podia comprar, foi na periferia de São Paulo, lá em Itaquera, quando a gente se casou. Porque a gente falou, não vamos pagar aluguel. A gente vai comprar onde a gente pode, mas vamos pagar o que é nosso. E a gente começou ali, só que ali era só o início, era um ambiente. Gente, na primeira semana que eu estava lá, tinha tiroteio. Então vocês imaginam como que a gente ficou. Meu marido, assim, um mês depois foi assaltado. Foi assim uma recepção maravilhosa. Mas a gente ficou ali um tempo, cuidando do nosso apartamento, zelando por ali. De repente, quando chegaram os filhos, chegou o primeiro, chegou o segundo, a gente viu uma necessidade de mudar. E aí a gente foi mais, saindo da periferia, foi mais adiante, né? Pra frente, evoluindo. Alugamos nosso apartamento, alugamos a nossa casa. Alugamos uma outra casa para fazer uma mudança. Depois vendemos o apartamento, depois construímos uma casa. E tudo isso foi gerando mudança na nossa vida e contágio social das pessoas que nós estávamos convivendo. E nós começamos a prosperar. Porque quando você muda de casa, quando você toma uma decisão de sair de um determinado ambiente, você também prospera. Você enxerga novas oportunidades. Compreende isso? E aí nós fomos. Aí a gente foi para uma outra casa, quando os filhos já estavam maiores, que a gente queria um contágio social, porque eles eram adolescentes, e aqui a gente queria eles perto de algumas famílias que eram nossos amigos, para que eles convivessem mais com essas pessoas, porque ali é onde a gente tinha ido, tinha construído, já existia muito foco de drogas, os amigos deles já estavam começando a se envolver com isso, e a gente falou, não, é hora de mudar de ambiente, porque se eles ficassem ali naquele ambiente, seria muito mais difícil, muito mais desafiador mantê-los longe das drogas. Porque você tá ali, todos os amigos estão ali. E a gente fez esse up. E esse up
levou a gente a conhecer outras pessoas e os nossos filhos a terem relacionamentos melhores. E de novo nos levou a prosperar. Então, o que eu quero dizer para você? Você precisa, nesse ano, se você quer mudanças na sua vida, você precisa avaliar, primeiro, que tipo de pessoa você tem sido na vida de outras pessoas. Começa de você, né? Eu sempre começo de mim, que tipo de pessoa eu tenho sido. E aí, qual é o convívio que eu estou tendo à minha volta? Não tem problema nenhum a gente ajudar as pessoas, mas a vida, gente, a vida é feita de uma matriz. Para ajudar, nós precisamos crescer. Mas se a gente só fica ajudando, se só tem gente sugando, olha o que vai acontecendo, a gente não cresce, só é sugado. Chega uma hora que você não tem mais nem para dar, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja o que for. Então, o que eu quero te alertar hoje aqui é da importância do seu contágio social. Quando eu vim aqui com a proposta de vir para Portugal, a primeira coisa que eu fiz, eu estava ligada num grupo no Brasil, grupo das mulheres do Brasil, estou ligada, comecei lá no Brasil e fiquei sabendo que tinha em Lisboa. Eu não fui morar em Lisboa, eu vim morar em Braga. Lisboa está no centro, eu estou no norte, mas eu fiz conexão com eles. Por quê? Porque é um grupo que quer crescer no conhecimento, que é um grupo que é ativo socialmente, que é um grupo que eu tenho rede. E aí eu fui fazendo aqui novas redes. E isso foi me conectando com pessoas. E eu continuo fazendo redes, mesmo em meio à pandemia. As redes virtuais fazem diferença na nossa vida. Então é isso. Perceberam? Tá fazendo sentido para vocês? Escreve assim: Lucy, tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido. Eu preciso mudar, eu preciso ver o meu convívio. Tá fazendo sentido. Então, é isso. 2 escolhas que eu apresentei para vocês hoje nessa metáfora. A escolha das pessoas, do contágio social, e a escolha do ambiente, dos ambientes que eu convivo e do meu próprio ambiente. E de como eu sou influenciada e de como eu influencio, tá? Porque a vida é um caminho de mão dupla. Terceira, outra característica, a outra escolha que a gente pode fazer na nossa vida, que vai fazer total diferença, muita diferença, é uma atividade física. E eu vou falar aqui de uma atividade física, uma única. Você pode escolher o que você quiser. Caminhada. Tá ok? Caminhada precisa ser um hábito na nossa vida. Ou uma atividade física que se torne um hábito. Aos poucos vai se tornando um hábito. Vocês têm ideia do benefício de uma caminhada na vida? Olha só, ela previne várias doenças cardiovasculares, ela previne osteoporose, ela promove relaxamento, melhora o sono, melhora o estresse, além de quem quiser perder uns quilinhos, ela ajuda a eliminar os quilinhos desde que você não coma antes de ir e coma quando voltar. Não é verdade? Então tem disciplina aí. Então, e ela libera hormônios, né? E esses hormônios, eles vão diretamente nas células nervosas para combater a ansiedade. Gente, o que eu recebo de comentário, de pedido, eu tô com ansiedade, como que eu lido com ansiedade? O que eu faço com ansiedade? Eu tô estressada, como que eu lido com isso? O que eu faço com isso? Gente, tá aqui uma dica, tá aqui um hábito importantíssimo que vai fazer muita diferença. A caminhada libera a serotonina e a endorfina que combate a ansiedade, o estresse e que melhora o sono. Já repararam que o dia que a gente faz aquelas caminhadas de trilha, a gente chega em casa e se acaba? A gente dorme direto, a maioria das pessoas dormem direto, desmaiam. Eu sou uma dessas pessoas que o dia que eu resolvo caminhar mais, passar do limite, fazer desafios, eu desmaio quando eu chego em casa. Por quê? Porque ativa muito, ativa a corrente sanguínea também, tá? Então, e dado importante, ela libera uma outra substância que se chama catecolamina. A catecolamina, ela é muito importante para ajudar a preservar a nossa memória. Gente, caminhada. 3 escolhas que eu já falei para vocês. É difícil, gente? Fala para mim.
É desafiador? É desafiador, você só tem que fazer a escolha. Fala assim, o que eu vou ganhar com isso? E saltar da cama. Esses dias eu tava ouvindo o Joel J, né? Chegou para mim assim um vídeo dele, não sei quantos de vocês conhecem o Joel J, eu tenho conhecido há pouco tempo e gosto muito do jeito dele direto de falar. E ele fala assim, o meu amigo, né, para de falar groselha, ele usa muito esse termo, para de falar groselha, a hora que o seu despertador tocar, você simplesmente levanta, não dá margem para sua mente tentar te convencer, levanta, né? Então, decide fazer caminhada, bota lá na sua agenda, reserva um horário, 2 vezes, começa com meia hora por dia já vai te ajudar a produzir esses hormônios, já vai melhorar o seu estado de saúde. Você que procrastina, tem mais dificuldade com procrastinação, que sente mais preguiça, ela vai te ajudar. Começa fazendo novas escolhas, boas escolhas. E coloca os dias ali que você vai fazer isso. Começa olhando, fazendo uma seleção dos ambientes, ordenando a sua vida, ordenando a sua casa. Outra coisa que eu faço na minha casa, eu ensinei meus filhos desde pequeno, inclusive eu ensinava eles a arrumarem o armário, 2 vezes por ano eu sentava com eles e ensinava como eles podiam dobrar as roupas, onde eles deviam guardar cada coisa, e ali a gente fazia uma seleção de roupas, né, que eles não usavam mais. Então eu falava assim, ó, eu só vou comprar a próxima leva de roupas que eu comprava de verão e de inverno, né? Então eu pegava 2 estações que serviam para todas as outras. E aí eu fazia aquela reciclagem. Essa roupa não te serve mais, essa aqui tá rasgada, essa aqui, ó, não serve mais, vamos doar. E eles iam separando. Tinha algumas que eram xodózinho, eles não queriam dar, ficavam ali. Mas na maioria das vezes a gente abria espaço no armário. Eu sempre ensinei. Pra gente trazer mais coisas, a gente precisa abrir espaço. Pra chegar o novo, tem que sair o velho. O que tá velho na sua vida? Que tá impedindo o novo de chegar? Como tá o seu ambiente? O que tá velho na sua vida que tá te impedindo de caminhar? O que passa na sua mente que te convence que caminhar não é bom, se caminhar te traz todos esses benefícios aqui que eu te falei? Que tal se você começar hoje? Anota aí, eu vou fazer isso. A outra coisa que acontece, que eu anotei aqui, eu tenho que anotar, porque eu não lembro de tudo, né? Outra coisa que acontece quando eu caminho junto com meu marido é que a gente tem ideias. Sabia disso? Que a mente da gente faz sozinho o brainstorm, a gente começa a caminhar e a mente começa também, parece que se mexer e as ideias começam a aparecer na nossa mente. Então, às vezes, você encontra uma solução na hora que você está caminhando. É como água parada, né? A água parada, ela não gera energia. A água parada, ela estraga. A água parada, ela não traz nada. Mas a água que se movimenta, ela gera oxigênio, ela gera energia, ela se renova, ela é agradável. Não é assim? Assim são as nossas ideias. Então, quando a gente caminha, tudo mexe. A gente não precisa se submeter a uma mente que quer trabalhar com economia de energia. A gente pode mudar a nossa mente, ensinar para os nossos pensamentos, que eu vou falar numa próxima live sobre pensamentos. Então, me acompanha aí nas próximas lives. A gente pode ensinar os nossos pensamentos para eles contribuírem, para eles trabalharem a nosso favor. Porque na maioria das vezes, se a gente deixa correr solto, os nossos pensamentos trabalham contra nós, nos sabotam. Mas eu vou contar isso depois, tá? Porque é prioridade, é saúde. Olha, eu abro para vocês a minha vida. Porque eu entendo você, eu sou de carne e osso como você, sabe? Mas é todo dia que a gente precisa fazer essas escolhas. E vai ficando mais fácil à medida que a gente vai praticando. Porque a nossa mente aprende por prática, por repetição e por imagem. Quando você monta ali o seu horário, fixa num lugar, né? Esse aqui me acompanha. Você pode fixar num ambiente que seja só seu ali, que ninguém vai mexer, mas está bem à sua vista, para você se priorizar. Eu me comprometo. Sabe qual é a melhor coisa
para te levar a tomar uma decisão e fazer uma escolha? É você falar que você vai fazer para alguém muito próximo de você, que você sabe que vai olhar para você e vai falar, você está fazendo? Então, você comunicar a sua decisão é muito importante. Porque você primeiro se compromete com ela e, além do mais, você está comprometido porque você falou para uma outra pessoa. Aí você fala, agora eu tenho que fazer. Percebe? E isso é bom. Isso é bom porque ele vai te levar a se movimentar. Ok? Quarta. Então vamos lá. Quem lembra aí? Olha lá. Pessoas, contágio social. Sim, você é a média das 5 pessoas que mais você convive. Então equilibre, sabe? Equilibre os seus. Você pode ajudar pessoas, mas você precisa ter gente melhor que você. Se você, em todos os lugares que você vai, você é a melhor pessoa, você está em lugares errados. Você precisa ter pelo menos 1 ou 2 lugares onde você não seja o melhor, onde tenha gente muito melhor que você, para você aprender, para você se desenvolver. Esse ano eu entrei num grupo que está exigindo isso de mim. Eu relutei muito de entrar nesse grupo, porque eu teria que sair de uma zona de conforto, estou saindo de uma zona de conforto, e é um grupo que eu estou aprendendo, mas ele exige que eu saia da caixa, sabe? Que aprenda coisas novas. E eu sei que eu vou aprender coisas novas até o último dia da minha vida, porque a vida é uma escola. A vida é mais escola do que as escolas que a gente frequenta, do que as universidades, do que o ensino médio. Na vida, se a gente tomar atento à vida, a gente vai aprender muito mais. Tá bom, meu querido e minha querida? Então se desafie, não deixe a sua mente trabalhar preguiçosamente, porque senão ela vai te sabotar. Outra coisa importante, leitura. Todo mundo fala, ai, Lucy, não. Leitura não. Eu tenho uma dificuldade. Hoje tem audiobook, né? Eu, às vezes, quando eu não tô afim de ler, eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler, eu gosto de livro, eu gosto de sinalizar, eu resumo, eu anoto no livro, né? No papel, eu gosto. E mesmo quando eu tenho os PDFs no meu computador, eu pego lá o marcador e marco, porque eu quero saber, depois eu quero encontrar onde está aquilo que eu li. Então eu estudo, eu leio, eu estudo. Às vezes eu leio mais de uma vez o mesmo livro. Tem livro que eu já li 3 vezes, 4 vezes. São manuais de vida, né? Principalmente livros de metáforas que trabalham com o nosso inconsciente. Então, leitura. Gente, hoje eu estava pesquisando, eu já sei o benefício da leitura na minha vida. Eu gostei de ler. Eu vou dizer para você o seguinte, eu aprendi a ler com uma professora na 6ª série daquela época, né? No 6º ano, que a Dona Alice, o que ela fazia? Ó, Dona Alice, eu não esqueci mais o nome dela, faz tempo. A Dona Alice, eu lembro do livro que ela pegou, o primeiro livro que ela pegou, gente, quem conhece, põe aqui, eu conheço. Senhora de José de Alencar. Olha a memória, onde foi me levar nesse momento, se não estava no programa. Lá, ela fazia o quê? Cada capítulo do livro a gente tinha que resumir. Todo mundo tinha que resumir. Era um capítulo por dia e todo mundo tinha que resumir. E aí ela ia escolher quem ia ler o resumo. Então você tinha que fazer, porque você podia ser a pessoa. Ninguém sabia quem era. Então toda vez a gente fazia a leitura e resumia. E isso pra mim, eu comecei a tomar gosto. E eu adquiri uma capacidade de sintetizar. Porque foi aquele ano inteiro, né? Depois eu fiquei adolescente, eu fiquei meio afogada na leitura, mas quando eu fui para a universidade, eu tomei gosto de novo, e de lá para cá não parei mais. E isso só tem me acrescentado, sabe? Isso tem ajudado a minha memória, isso tem me acrescentado conhecimento, eu gosto de ir a fundo nas coisas e me dá prazer, me relaxa, né? Antes eu ainda reservava um tempo maior, como agora a gente está num ritmo de trabalho maior, o meu tempo de leitura está menor, mas eu não deixo de ler. Todo dia, nem que seja um trechinho, um taquinho de alguma coisa que eu preciso, eu leio. Que eu gosto ou que eu quero saber. E também uso audiobook. Uso podcast. Porque te ajuda, às vezes estou fazendo alguma coisa, estou organizando, estou lá com podcast.
Gente, isso mantém a sua mente ativa, te mantém aprendendo. Mas olha o que eu descobri hoje, né? Que protege de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Olha que legal. Se você não gosta de ler, comece a ler pelo menos para que você esteja protegido, mais protegido, de degenerar suas células cerebrais mais rápido. Estimule, mantenha a sua consciência, mantenha as suas células nervosas funcionando por mais tempo de forma mais saudável. Ela também, a leitura também, ela é relaxante, ela diminui a ansiedade também, ela diminui o estresse também. Além dela desenvolver competências, olha, mais vocabulário, mais criatividade, auxilia na formação de senso crítico. Quando você lê, você consegue refletir mais sobre as coisas. Sua mente começa a ampliar para você ser crítico, não aceitar tudo de bandeja. Então você começa a refletir, você começa a questionar, a desenvolver o espírito crítico. Não é o crítico de criticar as pessoas, mas de não aceitar tudo, mas de refletir sobre aquilo, tirar o que é positivo, o que é negativo, se vale, se não vale, é isso, tá? Capacidade de análise crítica. Então, gente, é muito bom, né? O Mark Zuckerberg, do Face, ele lê um livro a cada 2 semanas, ok? E o Bill Gates, tá aqui, ele lê todos os dias, durante 1 hora. Olha que curiosidade boa e importante. Reserve um momento para leitura. Bota a sua mente para funcionar. Eu falo para todo mundo, gente, você não precisa melhorar 100% todo dia. A gente só precisa melhorar 1% ao dia, que no final de 1 ano, sem juros compostos, você melhorou 365%. Se tiver juros compostos, então, né? Tá na moda a gente falar de juros compostos. Se tiver juros compostos, então você melhorou muito mais. Percebe? É 1% ao dia. 15 minutinhos de leitura, 30 minutos de caminhada. O dia tem 24 horas. Olha que coisa bacana. 24 horas, será que não dá mesmo para fazer isso? Será que não dá, às vezes, para tomar um cafezinho com aquela pessoa que é melhor que a gente e ouvir um pouquinho da história dela, para aprender com ela? Aquele que vende bem pra caramba e você fala, putz, eu preciso aprender a vender. Ou aquele que entende mais de TI, você é da área e o outro cara tá melhor e você gruda nele e começa a andar mais com essa pessoa. Será que não dá para fazer isso? Dá. É só se planejar, coloca lá no seu mural, coloca lá como prospecto na sua vida, da sua própria vida. A gente já fez umas trilhas, a gente fez aqui em Portugal o Passadiço de Paiva. Nós subimos 450 degraus e andamos 8 quilômetros. E eu achei muito engraçado, porque a Kátia, a esposa do André, no dia seguinte eu tava o pó da rabiola. Aí a gente se falou por telefone, ela falou, Lucy, parece que um caminhão passou e deu ré em cima de mim. Mas é isso, gente, a gente precisa se desafiar, sabe? Porque isso faz bem, isso melhora a autoestima, isso traz autoconhecimento, isso traz capacidade de enfrentar diversidades e problemas. Você fala, se eu posso subir uma escada dessa, se eu posso ainda andar 8 quilômetros entre pedras e mato, gente, eu posso muito mais, eu sou muito mais. Percebe como isso faz bem pra gente? Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês gostam, mas eu vou falar do benefício disso. Viajar. Você tem na sua planilha esse ano, nos seus objetivos, se é que você já escreveu os seus objetivos, também vou falar sobre isso nas próximas lives. Você tem lá para que lugares você quer ir esse ano? Que lugares você quer conhecer? Viajar faz bem danado, amplia o nosso repertório, sabe? Não só de palavras, mas de visão de vida. Porque você conhece diferentes lugares e cada lugar que você vai tem culturas diferentes.
Pode ser dentro de São Paulo, às vezes você vai para o interior de São Paulo, você já vai ver coisas diferentes. Se você vai para outro estado, né? O Brasil, então, que é tão diversificado, você vai ver coisas diferentes. Se você vai para fora do país, então você vai ver outras coisas diferentes. A cultura, a gastronomia, tudo isso amplia o nosso repertório. A gastronomia, ela tem a capacidade de desenvolver a nossa percepção de novos sabores. A gente não percebe que a gente fica fazendo e comendo do mesmo jeito, às vezes uma vida inteira. E quando você viaja para outros lugares, você aproveita para experimentar pratos diferentes, temperos diferentes. E isso estimula o seu cérebro. Ok? Sabia disso? Se não sabia, tá sabendo agora. Marca aí. Quando você quer viajar, começa a poupar, a guardar, separar um pouquinho e prioriza isso na sua vida. As viagens, elas te conectam com você também. Porque nas viagens a gente reflete muito sobre a gente. Você começa a ver que tem tanta coisa diferente que você começa a baixar a guarda de julgamentos, né? A gente já passou por alguns lugares diferentes e algumas coisas que a gente julgava, assim, nossa, que horrível isso, que horrível aquilo, hoje a gente consegue entender que cada cultura tem a sua característica. Por exemplo, eu tô aqui, nesse momento eu tô aqui em Portugal, pretendo no próximo mês dar uma chegada no Brasil, viu, gente? Mas nesse momento eu tô aqui em Portugal. É diferente. Ah, é a mesma língua? Teoricamente. Não, tem muita coisa que quando eu cheguei aqui eu não entendia. E tem coisa aqui que a gente fala como brasileiro e que aqui é coisa feia. E a gente vai descobrindo com o tempo. Entende? Então isso amplia o nosso conhecimento. A cultura, o europeu é uma pessoa, os europeus são na sua maioria, né? Não quero generalizar, mas na sua maioria eles são muito diretos para falar, são objetivos. E a gente, o brasileiro, conta muita coisa, conta muita história para falar, olha eu aqui falando, né? Tem vida e fala e conversa e explana. E o europeu é mais direto, então tem gente que chega e fala, são mal educados. Não, eles são retos, diretos, é um perfil da cultura europeia, entende? Então a sua mente, ela vai abrindo com as viagens, sabe? As coisas aqui dentro vão mudando. As viagens te ensinam a se organizar financeiramente, porque para viajar você precisa se organizar. Tem pessoas que não viajam, não é porque não querem, é porque nunca se organizam para isso. Mas hoje tenho certeza que você que está entendendo aqui como isso é bom, você vai começar a pensar melhor e fazer um pouco mais de viagens, nem que seja pertinho, para você provar esses benefícios. Diminui a ansiedade, diminui o estresse, relaxa. Ó, mulheres, rejuvenesce. Eu lembro, na Rota 66 que nós fizemos, foram 4 casais, nós fizemos a Rota 66 de Los Angeles a Las Vegas em 2018, 2016. Gente, foi uma viagem maravilhosa de moto por lugares que a gente não conhecia. Então nós andamos pelo Arizona, nós vimos toda aquela paisagem diferente do que a gente já tinha visto, né? Las Vegas a gente nunca tinha ido, Los Angeles, né? O status, a riqueza de Los Angeles, a calçada da fama, e a aventura da estrada, o Grand Canyon, coisa maravilhosa, o Zion. Então foram lugares, e aquilo, além de ampliar a nossa mente, sabe, de gerar emoções. Eu lembro que lá em cima no Canyon, a gente olhou para baixo, a gente viu aquele, todo mundo se emocionou. Foi uma sensação assim geral, todo mundo se emocionou com a grandeza daquilo e como que aquilo foi construído. Não foi construído por homem nenhum, sabe? Era uma coisa que Deus fez, que estava ali pra gente desfrutar. Que coisa maravilhosa essa natureza que Deus criou pra gente. Aqui em Portugal, quando a gente anda no outono, eu amo o outono aqui na Europa, porque a gente vê o verde se tornar colorido, laranja, amarelo, palha, tudo cair, as árvores secarem e depois tudo voltar de novo. Gente, isso é maravilhoso. E é isso que viajar faz com a gente. Deixa a gente mais feliz, mais alegre, porque você está aprendendo, você está vendo coisas novas, você está vivendo. Então, se você ainda não tem isso como prioridade na sua vida,
Guarda no seu coração, guarda na sua mente, escreve em algum lugar. Pessoas, seu ambiente, os ambientes que você frequenta, estão te aproximando ou te distanciando do que você quer? As pessoas com que você se relaciona estão te aproximando ou te distanciando do que você quer para sua vida? Que tal reservar um tempo de leitura? Começa com 15 minutinhos. Que tal reservar um tempo de caminhada? Começa também com 15, 30 minutinhos. Começa 2 vezes por semana, depois 3, até você andar todo dia um pouquinho. E se programe para viajar. Tudo isso fez sentido para vocês? É isso que eu queria entregar hoje. Se vocês colocarem esses 5 elementos na vida de vocês, vocês vão me contar daqui uns meses. Eu quero receber notícia. Lucy, a minha vida mudou nisso. Eu fiz isso que eu nunca tinha feito. Eu tive esse ganho que eu não tinha. Tinha coisas que eu desejava e não alcançava porque eu não desenvolvi, não priorizei isso. Tá bom, meu querido e minha querida? Então, aproveite e encaminhe para pessoas que você acha que precisam ouvir isso, né? Beijinho no coração de vocês e muito obrigada pela atenção. Espero ter sido luz para você, espero ter trazido clareza, espero ter ajudado. Se você gostou, compartilha. Beijinho, fiquem com Deus.